Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de língua portuguesa, e hoje falarei em especial para vocês, estudantes do 7º ano. E qual será o assunto de hoje? O assunto de hoje será o seguinte: textos legais normativos. O que será um texto legal? O que será um texto normativo? Vamos conhecer o que são textos legais, textos normativos. Já digo de antemão o seguinte: legal, legalidade, lei, normativo, norma, há uma norma, regra. Vamos lá. Para começar o nosso estudo, o nosso debate, a nossa troca de ideia, o nosso bate-papo, querido estudante, trouxe o seguinte pensamento de Confúcio: o saber é saber que nada se sabe. Esta é a definição do verdadeiro conhecimento. Então, com esse pensamento de Confúcio, estou justamente mostrando a vocês, estudantes, fazendo refletir sobre o conhecimento, o saber, certo? Quanto mais nós estudamos, mais nós sabemos que sabemos pouco e precisamos ir às fontes. Então vamos lá, bons estudos, boas caminhadas, vamos estudando. Aqui eu tenho o seguinte, o objetivo geral. Veja, eu falei a vocês que vou trabalhar o quê? Textos legais, textos normativos. Já falei de antemão que legal, legalidade, lei, normativo, norma. Então, qual será o objetivo geral? O objetivo geral, segundo o Currículo Pernambuco, para tratar deste assunto é discutir e apresentar textos de natureza normativa, norma, legal, reais ou simulados, submetidos a juízo, que envolvam supostos desrespeitos a textos como artigos do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Código de Defesa do Consumidor, Código Nacional de Trânsito, de regulamentação do mercado publicitário, etc. Então vamos ver a importância de nós estudarmos os textos legais, normativos. É o seguinte, é você saber que existem textos que têm uma estrutura, que são formais, que são textos que tratam de quê? De leis e normas. Então nós, estudantes, como cidadãos, certo? Nós temos o quê? Justamente nós temos que respeitar as leis e as normas e conhecer a estrutura desses textos, certo? Então vamos discutir um pouco sobre textos legais, textos normativos. Já de antemão, digo a vocês alguns exemplos, como estão aí, olha, no objetivo geral, que é artigos do ECA, Código de Trânsito, Defesa do Consumidor, etc. Então vamos lá, sempre lembrando, legal, legalidade, lei, normativo, regra. Então nós temos aqui texto normativo. Na tela nós temos texto normativo. É o quê? Qual o conceito? É aquele que integra um conjunto de regras, normas e preceitos. Destina-se a reger o funcionamento de um grupo ou de uma determinada atividade. Normativo significa que estabelece regras ou normas. Vejam só, é na escola que também nós, estudantes e professores, temos o quê? A obrigatoriedade de conhecer tais leis, tais normas, através dos textos. E o professor de língua portuguesa, em especial, vai apresentar a vocês uma gama de textos normativos, textos legais. Vamos lá. Segundo o Dicionário Eletrônico de 2009, nós temos o seguinte: significado de legal também é, vejam só, legal aí, adjetivo, que se refere às leis judiciais, estabelecido, definido, aprovado pela lei, ou que nela tem sua origem, concurso legal, seja só, lei. Então é aquilo que eu falei, lei, legalidade, certo? Vamos lá aqui. Aqui nós temos alguns pontos para reflexão. Se eu vou tratar com vocês de textos legais, normativos, nós temos o seguinte, olhem só, viver em sociedade significa seguir regras, não é verdade?
regras de como viver com outras pessoas, regras para se ter segurança no trânsito, etc. Regras de como conseguir uma boa nota ou uma promoção no trabalho, etc. Formas formais, aliás, ou informais. Elas decidem, certo? Como nós nos comportamos, certo? Então é importante salientar as regras, as normas. Vejam só, repito, é na aula de língua portuguesa em especial, porque em outros componentes vocês também vão estudar, é claro, os textos legais, normativos. São textos que vão reger a nossa vida, a cidadania. Então, gente, é só lembrar, textos legais, normativos. Aí você me diz, professor, eu ainda não entendi o que é um texto legal, normativo. Vejam só, sociedade plural, pensamento plural, é preciso textos, certo, de caráter normativo, ou seja, que haja normas para reger a vida em sociedade, certo? São textos, como eu falei no início de minha exposição, que Código de Trânsito, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, como é que eu poderia dizer muito mais, do consumidor, etc. Então, são textos que vão normatizar a norma, viver em sociedade. Melhor ainda, textos legais normativos, vocês lembrem, direitos e deveres do cidadão, certo? Vamos lá aqui. Exemplo de textos normativos e legais. Separei alguns. Lembrar sempre, não são os únicos, são exemplos, existem vários. Nós temos a Constituição Federal. Veja só, é um texto legal, normativo. A Constituição Federal, dela emanam várias leis, certo? Segundo, Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Terceiro, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, certo? Quarto, nós temos aqui Código Nacional de Trânsito, certo? É interessante mostrar a vocês aqui aquilo que eu falei inicial, né? Legal, normativo, lei, viver em sociedade, deveres, direitos do cidadão, pluralidade de pensamento. Então, esses textos são textos de natureza, o quê? Repito, normativa, certo? Essas palavras, normativa, norma, lei, legal, são palavras que vão permear a minha exposição, porque sempre estarão o quê? No âmago, no cerne, no conjunto, certo? Da vida humana, aquilo que eu falei, pluralidade de pensamento. Então, esses textos vão assegurar o quê? Os nossos direitos e também os nossos deveres. Um segundo ponto que eu queria mostrar é o seguinte: você sabe por onde circulam os textos normativos e legais? É importante lembrar o quê? Na sociedade, não é isso? Justamente para reger o quê? Direitos e deveres. Vamos ver aqui. Na tela nós temos, em prática, todas as esferas da vida humana, nós precisamos de textos normativos e legais. Claro. Ou seja, onde houver uma relação entre duas ou mais pessoas, textos assim serão necessários para regulamentar as relações humanas, as relações sociais. Quais são? Trabalho, escola, prestação de serviço, aluguel, etc. Então já dá para perceber, desde o início, que esses textos são textos que vão reger a nossa vida. Repito, direitos, deveres. Lembrar também, como o assunto é, claro, do componente língua portuguesa, há uma estrutura, certo? Lembrar, há uma estrutura X, certo? No Código de Trânsito é assim, certo? A Constituição é assim, há uma estrutura. Então, esses textos normativos legais, certo? No âmago dele, na essência deles, está o quê? O direito, a cidadania e o dever também, lembra? Direitos e deveres. Vamos lá. Em outras palavras, em outras coisas, os textos legais dão segurança às relações humanas, pois estabelecem, olha aí, direitos e deveres, como devemos nos comportar na vida social. Eu acho que essas duas palavras são essenciais na minha exposição.
legal, normativo e, em especial, qual? Direitos e deveres, certo? Assim que precisamos fazer para agir de acordo com a lei. Quais são as punições sofridas por quem desobedece às regras? O que fazer para garantir os direitos? Minha gente, é importante salientar que em escola, em sala de aula, com o amiguinho, certo? Com o coleguinha, com o professor, são situações, são momentos, são pessoas importantes para se treinar o quê? O direito, o dever, a vida em sociedade, a escola que prepara para a sociedade. Então, tais textos são importantes, pois eles regulam, normatizam a nossa convivência. Como eu já falei, o homem é um ser plural. Eu não posso tudo porque há uma lei que me barra, certo? Eu tenho direitos e também tenho deveres. E é importante salientar que nós temos a linguagem dos textos normativos e legais. Eu acho que já dá para entender que um texto normativo e legal, ele prima pela linguagem, não é isso? Pela clareza e pela objetividade. Ser claro, ser objetivo, certo? Então vamos lá. Na tela nós temos os textos normativos e legais devem ser claros, olhem só, de modo a não causar problemas de compreensão para o público a quem ele se destina. Tem que ser claro, não pode ser ambíguo, não pode ser obscuro, tem que ser objetivo, certo? Segundo ponto, deve ser objetivo, como eu já falei, ou seja, deve concentrar-se na regulamentação do que está em questão, ou seja, um texto normativo voltado ao aluguel, por exemplo, de um espaço, não pode, de maneira alguma, falar sobre regras de convivência de uma escola. Se você fala de um aluguel, você tem que falar sobre as questões do aluguel. Ou seja, você não pode fugir do assunto, tem que ser claro, objetivo, tratar daquele assunto, não ser evasivo. Repito, como aí o exemplo foi o seguinte: se você trata um texto sobre um aluguel, tem que tratar sobre aquele imóvel e não fugir do assunto. Ter a fidelidade, certo? Além disso, a linguagem do texto normativo deve ser simples, já que o objetivo de textos assim é estabelecer normas de conduta nos diversos campos da vida social. Vejam só, é importante ser simples e objetivo. Por que ser tão complexo? Se é um texto justamente que é para o outro, para o outro e para mim, justamente, certo? Para nós entendermos a vida em sociedade. Aí você pode pensar assim: professor, mas como poderíamos, em sala de aula, tratar de textos assim? É importante, em sala de aula com o professor, certo? Professor em especial de língua portuguesa, mas de outras disciplinas, outros componentes, claro, que podem estar e devem estar também, é o seguinte: trabalhar. Professor, vamos estudar sobre a Constituição, o Código de Trânsito, e também em sala de aula, vocês, certo, fazerem um treino assim. Vamos agora elencar as normas de convivência em sala de aula, aquilo que se deve ou não deve fazer. Tentem assim com o professor, certo? Professor, vamos fazer agora o seguinte, um exemplo. Primeira norma, não jogar papel no chão. Segundo, dar bom dia a todos os colegas, respeitar os funcionários. Então, isso aqui é um treino importantíssimo para que você, estudante, aprenda a viver cada vez mais em sociedade. Outra questão importante é o seguinte: algumas características linguísticas, olha aí, dos textos normativos e legais. Eu coloquei cito duas. O uso do imperativo, o verbo imperativo, certo? É importante lembrar disso. E o emprego do infinitivo. Vejam só, quando eu falar aqui justamente as características linguísticas, é justamente o momento que nós temos aqui para treinar o vocabulário e, no caso especial aí, o imperativo e o infinitivo, estudar o verbo, não é isso? Estudar o verbo. Então vejamos aqui, na tela nós temos aqui o imperativo, a conjugação do imperativo, certo? Então aqui é importante esse treino como está na tela, imperativo, conjugação, nós temos imperativo afirmativo,
imperativo negativo, quando o professor em sala de aula falasse, hoje teremos aula sobre o verbo no imperativo afirmativo, imperativo negativo, então isso já é uma boa chance. Vamos utilizar os verbos no imperativo para trabalhar textos normativos. Vamos fazer o seguinte, vamos estabelecer 2 cartazes em sala de aula, certo? Um com o imperativo afirmativo e o outro com o imperativo negativo, o que pode e o que não pode ser feito em sala de aula. Isso é um exemplo, é um treino. Então, textos normativos, textos legais, trazem logo a ideia de que linguística do verbo no imperativo e o verbo no infinitivo. Então, o imperativo afirmativo, certo? E o imperativo negativo são assuntos que permeiam, certo? A questão de tais textos. Nós temos os verbos no infinitivo, outra questão importante para se trabalhar a questão de textos normativos e legais é estudar o verbo no infinitivo. É importante salientar que nós temos aqui, em especial, os verbos terminados em AR, ER e R. Lembra? Cantar, certo? Cantar, chorar, AR, certo? Vender, ER, certo? Partir. É importante salientar que o verbo no infinitivo ele tem uma força de argumento, certo? Grande. Então, é importante salientar, certo? Repito, certo? Justamente o estudo do verbo, o imperativo e o infinitivo, para você, estudante, treinar em sala de aula. Você observar, você pode pegar o seguinte, pode pegar a Constituição e ver, é dever do cidadão, é dever. Veja aí o verbo no infinitivo. Então, qual a força desse verbo no infinitivo dentro daquele texto legal? Certo? Por que aquele imperativo negativo é o imperativo afirmativo? Ou por quê? Observar a força semântica, a força de sentido. Então vejam só aqui, nós temos aqui, olha um pequeno exemplo. Imperativo, nós temos uma placa de trânsito, não estacione. Nesse caso, imperativo negativo. Nós temos aqui o infinitivo, um exemplo, cuidado, não usar material rejeitado. Vejam só que eu estou justamente trabalhando com vocês, repito, a força, certo, dos textos normativos, dos textos legais, a questão linguística, a conjugação, em especial os imperativos, afirmativo e negativo, e o infinitivo, a força argumentativa. Atenção, estudantes, vamos ver qual a atenção. Nós temos o seguinte, em nossa sociedade, os textos normativos e legais são, em sua maioria, escritos. São escritos. A lei, não é? A lei, registrados. Tal característica está ligada ao fato de que o registro por escrito dá mais segurança no tocante ao que está estabelecido como regra, direito, obrigação. Essa maior segurança decorre do fato de que, em caso de dúvida, é possível consultar o registro de modo a esclarecer possíveis dúvidas quanto ao que se pode ou que se não pode fazer, o que é o correto ou não. Então, lembrar que em nossa sociedade, a maioria das nossas leis, certo, estão escritas, é porque nós podemos recorrer a tais textos. Lembrar que esses textos garantem o quê? A vida em sociedade, a regulamentação, a normatização, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Uma curiosidade, olhe na tela. Entretanto, nem sempre foi assim. Durante muito tempo, sobretudo antes da invenção da escrita, há mais ou menos 4.000 anos, as leis e normas eram estabelecidas oralmente. Mas a nossa sociedade atual, as leis e normas são, claro, em grande parte, escritas. Vejam só na tela, ainda hoje, muitas normas de conduta não encontram registro escrito. Por exemplo, não comer de boca cheia, certo? Comer de boca fechada, não falar ao mesmo tempo que outra pessoa, pedir licença para entrar em um lugar ou pedir licença para sair, cumprimentar as pessoas. Lembrar que essas condutas, elas não estão escritas em normas, certo? São condutas sociais,
certo? E essas condutas sociais não escritas oralmente, certo? É não falar com a boca cheia. Então é importante salientar, e é sempre importante aí. Veja aí a questão do verbo, olha aí, não comer, olha o verbo, certo? Mais uma vez, eu vou reportar aquela questão do verbo no infinitivo, do verbo no imperativo, porque o verbo no infinitivo e o verbo no imperativo, eles vão imprimir mais força, mas não são só eles, certo? Em geral, como eu falei, são os imperativos, certo? E o infinitivo. Outro ponto, na tela nós temos a estrutura dos textos normativos e legais. Qual a estrutura? Ele tem uma estrutura X. Vamos ver. Os textos normativos e legais apresentam estruturas variadas, isto é, têm formas diferentes de organização. Elas podem ser por artigos, capítulos, seções, etc. Certo? Você vê como é estruturada a Constituição, como é estruturado o Código de Trânsito, etc. Então, por isso, é um assunto muito interessante você trabalhar em sala de aula, o que vai diferenciar a estrutura da Constituição, do ECA, certo? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Lembrar que cada documento normativo tem a sua estrutura X. É o que faz da Constituição ser a Constituição e não ser o Código de Trânsito. Então, há a sua divisão, há a sua estrutura. Como na tela mostra, ela pode ser dividida em artigos, capítulos, seções, etc. Vamos ver. Como podemos ver, o propósito do texto vai indicar quais as partes serão usadas. Isso é sumariamente importante, como eu já falei, certo? Cada texto normativo, ele tem a sua estrutura X, a sua estrutura que vai diferenciá-lo de um outro texto, certo? E lembrar que há um padrão, há uma estrutura, certo? Textos normativos visuais ou multimodais. Visuais e multimodais. Multimodais. Por quê? O que é multimodal? Multimodal já traz a ideia de que há mais de uma modalidade. Vamos ver aqui? Os textos normativos podem ser elaborados sem a palavra escrita ou combinar palavras e imagens. Vejam só, os textos normativos, a norma, né? Eles podem ter ou não ter a palavra escrita, certo? Estes últimos, ou seja, aqueles que não têm a palavra escrita, ou aqueles que misturam, certo? Que tem o elemento verbal e o elemento não verbal com as imagens, são chamados multimodais. Quais são os multimodais? Reforçando, retomando, retificando, textos multimodais são aqueles que possuem mais de uma modalidade. Ou seja, ele pode ter a imagem e o texto escrito, certo? Então, esses últimos, que são aqueles que vão combinar as imagens e as palavras, são chamados de multimodais. Combinam sistemas, signos diferentes, ou seja, palavra e imagem. Vamos ver aqui. Nesse texto aqui, nós temos aí, olha, ele é um texto que há a imagem e há o escrito. Ele é multimodal. Veja aí a questão silêncio e veja aí também, no caso, a questão de pedir silêncio. A imagem e o elemento verbal. Outra questão importantíssima, como há na tela, é o seguinte. A lei não é escrita em textos corridos, como uma redação comum em prosa. E o formato que é utilizado nos textos legais tem um significado maior que a mera organização visual. É aquilo que eu retomei a vocês, estou retomando, aliás, a vocês, é o seguinte, certo? A lei, o Código de Trânsito, a Constituição, não são meros textos escritos em prosa corrida. São textos corridos, ou seja, eles têm uma estrutura. Podem ser divididos em capítulos, certo? Seções, parágrafos. Então, há a sua estrutura X. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo, certo? Muito importante, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de 48. Nós temos o seguinte, veja só, artigo 3º. Artigo 3º. Aqui há, no caso, na tela, nós temos 3 artigos. Eu trouxe o 3º, o 4º e o 5º. O 3º diz, todo indivíduo
têm direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal. Veja só que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é dividida em artigos. Então, todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Quarto artigo: ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravatura e o trato dos escravos, sob as formas, são proibidos. Sob qualquer forma, é proibida essa ação. Quinto artigo, aliás: ninguém será submetido à tortura, nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Então veja só, eu trouxe aqui um pequeno exemplo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que ele é dividido, esse texto, em artigos. E veja que há uma regulamentação, né? Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal, certo? Então aqui, em outras palavras, certo? Gostaria de salientar a seguinte questão. Quando eu falo a vocês textos normativos, textos legais, é importante, em síntese, lembrar o seguinte ponto. Tais textos são textos que vão regulamentar os direitos e os deveres, certo, do cidadão nas várias esferas sociais. Lembrar, se eu fosse agora falar justamente de uma síntese, eu teria o seguinte: em síntese, tais textos vão o quê? Regulamentar a vida em sociedade, porque o homem é plural. Então, os direitos e os deveres, a normatização, texto legal, texto normativo. E em sala de aula, é interessante que você, estudante, com o seu professor, debata sobre a estrutura dos textos, de tais textos, aliás. Lembrar, certo, o que é que faz esse texto ser legal? Por que ele é normativo? O que é que a lei está assegurando? Qual a estrutura? O que é aquele verbo no imperativo, certo? Ou no infinitivo? O que é aquele verbo ele quer passar? Qual a ideia que ele nos passa? O que é que ele está garantindo, aquele texto? Lembrar que ele pode ser multimodal. Quando eu falar em texto multimodal, ele vai justamente trabalhar com vários sistemas. Pode a imagem e o verbal. Então, estudantes, eu gostaria que nesse pequeno passeio vocês conhecessem a seguinte questão, que esses textos, que essa aula, justamente ela tinha como objetivo, aliás, ela tem como objetivo, preparar vocês para conhecer os textos que regem a vida em sociedade, os textos que garantem os nossos direitos e também os nossos deveres. É aquela questão, eu tenho o meu direito, o outro também tem. Então, é o respeito. E em sala de aula, você pode muito bem treinar textos legais, textos normativos. Bons estudos, forte abraço, professor Robson, e fiquem conosco.